9 nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. 2. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Amém. Glória a Deus. Amados, talvez muitos de vós não conheçam um pouco mais de forma aprofundada o contexto desta história, destes relatos, como está escrito no livro de Crônicas, ou das Crônicas, onde cita, capítulos anteriores e capítulos consecutivos. É a história de reis, homens que tiveram um período de governância, e assim como Deus, escute aqui, assim como Deus, Ele fez questão, por meio do seu Espírito, vindo em seres humanos falíveis, seres humanos cheios de defeitos, mas assim o Senhor permitiu que o seu Espírito revelasse, através das Escrituras, da escrita, a história que passava e a história que se assim seguia. O Senhor Deus fez questão de deixar para nós a história desses reis. E por quê? Porque a história dos reis é uma história, ou são histórias, na verdade, que tem muito a nos ensinar. Cada rei dentro das suas especificações, cada rei com a sua forma de governância, o que fizeram, o que deixaram de fazer, o que produziram e o que não produziram. Cada um deles tem algo para passar para nós nesses tempos atuais. E dentro desse capítulo 29, eu quero aproveitar o ensejo e a oportunidade para conversar com vocês a respeito de legado, ou do legado que os pais podem e devem deixar para as futuras gerações. Eu acredito que esta é uma palavra que precisa ser salva no nosso coração. Legados que nós estamos deixando, ou ainda não chegamos ao ponto de pensar nisso. Legado. E o que é relegado? O que vem a ser relegado? Exemplo de vida, a qual nós transmitimos para as futuras gerações. E olhando aqui a igreja, a gente percebe algumas gerações, uma geração um pouco mais idônea, experiente, mas temos geração que está ainda sendo trabalhada, formada, e tem outra geração que também está nos seus primeiros passos, que está nos seus primeiros passinhos da vida, e assim vai. Mas a necessidade de nós entendermos a importância do legado, a importância que há na questão do exemplo que deixamos para as futuras gerações. Se abríssemos hoje aqui a oportunidade, pelo menos para 3 pessoas falarem um pouco, digamos aqui 3 minutos para cada uma dessas 3 pessoas, falar a respeito do seu bisavô, do seu avô e do seu pai. Eu tenho certeza que muitos aqui falariam coisas maravilhosas, mas
não falariam apenas coisas maravilhosas, falariam também coisas difíceis, o lado negativo, que aqueles que já passaram, né? Aqueles que já terminaram o seu exercício de vida, deixaram para eles. Ou seja, todas as gerações têm o lado bom e têm o lado ruim. Todas as gerações, todos aqueles que deixam legado, eles não deixam um legado apenas o que é bom. Essa é uma grande verdade. Não deixa apenas um legado do que pode ser carregado para as futuras gerações, os netos, os bisnetos, os tatarasnetos, e assim vai. Tem também o lado escuro, sombrio, o lado crítico disso. O capítulo 29, meus queridos, ele começa a partir do versículo 1, eu fiz questão de ler os 2 versículos iniciais para vocês entenderem o que eu vou dizer. O capítulo 29, ele traz a imagem, a figura de um dos reis que passou pelo povo de Deus. E esse rei, que é muito conhecido em alguns outros textos, como por exemplo, quando esse rei está doente, e ele ora ao Senhor, e pede ao Senhor um tempo de vida, ele pede ao Senhor para ter misericórdia dele, enfim, mediante a pessoa que ele tem sido, mediante as obras que ele tem praticado, que eu vou já falar aqui, aprofundar mais um pouco com vocês, mediante aquilo que ele construiu na sua história. O rei Ezequias, a sua oração, quando Isaías, ele vai ter com ele, e aí a igreja conhece essa passagem, quando Isaías, ele traz a mensagem de Deus dizendo que ele vai ter mais 15 anos de vida, né? Mais 15 anos de vida. Muito bem. Então esse rei, ele começou a sua história, ele começou a construção do seu legado com 25 anos de idade. Escute isso. Ele começou a construção do seu legado com 25 anos de idade. E esse rei chamado Ezequias, ele tinha tudo para se tornar um péssimo rei. Ele tinha tudo para deixar um legado horrível. Ele tinha tudo para deixar uma herança, e não falo herança aqui em questão monetária, dinheiro, né? Não falo nesse quesito, mas ele tinha tudo para deixar uma herança maldita, uma herança pragmática, uma herança péssima para seu filho, seus netos e as próximas gerações de reis que vieram depois dele. Mas veja que a história de Ezequias, você continua lendo o texto, e em casa você vai ler com mais calma esse capítulo, porque não se resume só a um capítulo diferente dos demais. Você vai ver que nos próximos capítulos vai contar a história do rei Ezequias. Esse rei, ele foi o responsável por trazer a restauração ao povo de Deus, porque a situação do povo de Deus era uma situação muito horrível, era uma situação crítica. Os reis que vieram antes dele, como por exemplo seu pai, o rei Acaz, foi um rei muito maligno, perverso. Foi um pai, e vou trazer no sentido da palavra, foi um pai que não deixou uma boa herança para o seu filho, por exemplo, Ezequias. Ezequias poderia aqui contra-argumentar e dizer: eu vou continuar aquilo que meu pai fez e foi, porque ele não me deu nenhuma opção, ele não me deixou nenhum outro legado. Eu olho para o meu pai e não vejo ele um bom pai, um bom rei, um bom líder, porque do capítulo 28 você vê o início da história do rei Acaz, o pai de Ezequias.
Esse rei foi muito mau. A Bíblia diz que ele fez coisas que não eram retas aos olhos do Senhor. Ele fez coisas que não devia. Ele andou, olha algumas dessas coisas. Ele andou no caminho dos reis de Israel e até fez imagens de Balaíns. Ele queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Ele queimou, olha que coisa, ele queimou os seus próprios filhos como abominação. Veja quem foi o rei Acás. Veja quem foi esse homem. Um homem altamente idólatra, um homem altamente corrompido, um homem altamente desviado de Deus, um homem que o seu legado foi negativo. É tanto que você vai ver que ele termina a sua vida da pior maneira possível, não deixando um excelente legado. Aí a pergunta que vem à tona é: então que legado Ezequias ele ia assumir agora? Qual era a herança que Ezequias, esse jovem rei, ele ia agora se apossar? Na visão humana, na consideração humana, o natural era: se o pai não prestou para nada, então o filho vai ser a mesma coisa. A naturalidade humana é essa. Se o pai foi o que foi, imagine o filho então. E isso não sendo uma pessoa tão natural, porque eram reis. Imagine uma pessoa sendo ruim, maligna, perversa, e ela morre sendo ela poderosa. Imagine os filhos, o que esses filhos hão de se tornar, o que é que as futuras gerações se tornariam, olhando para esse legado, olhando para esse desfecho. Mas amados, precisamos discordar sobre algumas questões. Primeiro, nem sempre os filhos carregarão sobre eles o legado de seus pais. Nem sempre. Muitas vezes, os filhos, eles herdam o legado de seus pais. Porém, com algumas exceções, nós podemos encontrar salvação em alguns. Porque se você olhar Ezequias como filho, ele tinha tudo para se tornar um péssimo rei, mas não se tornou. Tudo que o seu pai fez, Ezequias, ele não quis para a sua vida. E eu vou já dizer o segredo disso aqui. Ele não quis para a sua vida. Tudo o que o seu pai Acás fez, o rei Ezequias determinou no seu coração não fazê-lo, não agir daquela maneira, não ter a mesma procedência e não construir o seu legado como o seu pai construiu. Agora veja que coisa, se você for voltar um pouquinho mais a história, você vai ver que Jotão, o avô de Ezequias, Jotão, o avô de Ezequias, ele foi um rei excelente. Olha que coisa, ele foi um rei ótimo, apesar de algumas falhas que o texto vai citar no capítulo 27. Ele vai citar que o rei Jotão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. Veja, o bisavô de Ezequias, que era Uzias, o seu avô, que era Jotão, fizeram um bom legado, apesar de algumas falhas, porque são pessoas, seres humanos, presta atenção nisso. O seu bisavô, o seu avô tiveram um bom legado, bom exemplo, boa postura para as suas futuras gerações. Mas veja que o pai de Ezequias já foi perverso, já foi mau, já foi maligno.
Agora veja que quando chega em Ezequias, a história é outra. Ezequias, ele resgata para a sua vida aquilo que o seu bisavô e o seu avô ensinaram e passaram para a geração do seu pai. Veja isso. Ezequias, ele vai construindo uma bela história, mas, presta atenção, mas tem aqui um porto seguro em Ezequias. Tem alguém que foi responsável por manter, por conduzir Ezequias nessa construção benéfica, louvável, até que ele se tornou um excelente rei. Quem é essa pessoa? O texto ainda no versículo 1, capítulo 29, aonde nós estamos, o final do versículo 1 vai dizer, a mãe dele, a mãe de quem? Vocês estão acompanhando? A mãe de quem? Ezequias, chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. Alguns textos concernentes aos reis vão aparecer o nome da mãe, o rei fulano de tal e a sua mãe fulana de tal. Só que, se você vai estudar, vai pesquisar a respeito dessas mães que aparecem no texto, quase você não encontra relatos a respeito dessas pessoas, como por exemplo, a mãe de Ezequias. Eu fui dar uma olhadinha a respeito dessa mulher. Por que que apareceu o seu nome aqui? Por que que no contexto de homens, o nome de uma mulher aparece? Então veja, Abia, ela era uma mulher, ela foi, segundo poucos estudos que tem sobre ela foi uma mulher temente a Deus, altamente temente a Deus. E por quê? Porque o seu pai, Zacarias, que esse nome aqui, você vai encontrar inúmeras vezes na palavra de Deus, esse nome Zacarias. O pai de Abia, Zacarias, ele era um dos sacerdotes. Então veja, enquanto que um lado paterno havia uma certa degradação moral, uma desconstrução de exemplo, de legado, do outro lado, lado materno, havia uma construção. A mãe desse rei, ela teve todo o cuidado por ensinar Ezequias, a fim de que ele não adentrasse ao exemplo de seu pai, a fim de que ele não caminhasse no mesmo caminho do seu pai, de alguns outros reis que foram antes dele. Esta mulher, ela teve todo o cuidado de que o legado que o seu filho ia deixar para os seus filhos, seus netos, fosse um legado positivo, fosse um legado abençoado. Pois muito bem, meus queridos, chegamos aonde desejávamos. Esses reis, rei Ezequias, rei Acai, seu pai, Jotão, seu avô, o seu bisavô, Uzias, todos eles tiveram legados. Bisavô e avô, um excelente legado, apesar de algumas falhas comuns, digamos assim. Pai teve o seu legado, um legado péssimo, ruim, triste, e um fim horrível. E agora tem Ezequias, que está construindo um excelente legado. Aprendeu com a sua mãe, aprendeu com os melhores exemplos. Amados, apesar de nós estarmos hoje comemorando, ainda, essa data tão maravilhosa, que é o Dia dos Pais, um dia tão memorável aos homens,
um dia tão importante para os homens, assim como tem um dia também para as mulheres, né? O Dia das Mães. Todos esses dias, eles são abençoadíssimos para todos nós. E ser pai, você ter sobre os seus ombros esse legado, essa responsabilidade em ser pai, é algo que todo homem, né, todo homem deveria gozar, deveria ter prazer, deveria ter contentamento em ter gerado filhos ou em estar gerando filhos. Ser pai, porque o coração de um pai, ele é conduzido de acordo com a palavra de Deus. O coração de um pai, ele é conduzido de acordo com a vontade de Deus. E como é maravilhoso ser pai, como é extraordinário você poder brincar com seu filho, você poder chegar no seu trabalho cansado, enfadado, estressado, e aí você poder receber um abraço, sem se importar se você está cheiroso ou não, sem se importar se você está limpo ou não, do seu filho, dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Da sua esposa, isso é maravilhoso. Mas uma coisa que nós podemos e devemos ter na nossa consciência, e eu falo aos homens, é que o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, esse legado levará as futuras gerações dos meus filhos, meus netos, meus bisnetos e assim por diante, a uma vida ou de triunfo e vitória na presença de Deus, vida com Deus, ou os levará a ter uma vida de derrota, sabe, uma vida de tragédia longe de Deus. Então note isso, a nossa futura geração precisa ter referencial. A nossa futura geração precisa olhar e ver quem é o homem que está deixando o legado para eles, que está deixando a herança para eles. E torno a dizer, não a herança de dinheiro, carro, casa, que isso dá mais é briga, né? Dá mais é confusão. Mas eu falo da maior herança que os filhos podem receber, que é a dignidade da vida, que é o ser, o caráter, a manifestação, a revelação de quem foram os seus pais, de quem foram as pessoas que vieram antes deles. Esta é a maior herança que podemos deixar. Então vamos lá. Qual é a herança que nós estamos deixando? O pai de Ezequias, infelizmente, não deixou uma boa herança, mas Ezequias já fez diferente. Vamos ler algumas heranças, rapidinho, que Ezequias ele deixou para a sua futura geração. Vamos lá, vou citar algumas. Olhe comigo o versículo 2 do capítulo 29. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Talvez você diga assim, pastor, peraí, o Senhor disse que o pai de Ezequias era Acais, e por que o texto está dizendo que é Davi? Aqui se refere, querido, às gerações. Se você for olhar, em cada rei vai aparecer segundo que o seu pai Davi, que vieram dessa descendência de reis e linhagem. Então note isso. Então Ezequias começa o seu legado, a sua construção para as futuras gerações. E a primeira herança, o primeiro legado que ele começa a construir é uma vida com Deus. Diga comigo, Ezequias começou a sua vida construindo uma vida
com Deus. Se nós como pais, e as mulheres também tomam para voz, tá? Se nós como pais queremos um legado triunfante na vida dos nossos filhos, então esse é o primeiro pilar que devemos colocar nessa construção desse legado: uma vida com Deus. Você vai notar, principalmente no início da história, como lá em Abraão, Jacó, José, você vai ver as expressões, quando Deus se revelava aos filhos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esses homens foram conhecidos porque eles tiveram vida com Deus. Isaac podia olhar para o seu pai e tomar para si essa herança. O meu pai, ele teve vida com Deus, então eu também quero ter o Deus de meu pai. Jacó poderia olhar para o seu pai e dizer a mesma coisa: o meu pai, ele teve uma vida com Deus, cheia de Deus, eu também quero o Deus de meu pai. Por isso que aparece o nome de Davi. Ou seja, esse é o primeiro pilar que nós pais precisamos erguer sobre a nossa vida, uma vida com Deus. Os nossos filhos precisam olhar para nós e desejar Deus também, querer Deus sobre a sua vida. E a pergunta é: como que eles vão desejar Deus olhando para mim? Como que eles vão desejar ter Deus e servir o Deus que nós servimos ao olhar para nós? Através do exemplo de vida, um modo como nós vivemos. E aí tem exemplos básicos e claros. Como, por exemplo, os nossos filhos podem desejar Deus para as suas vidas também, a fim de que as suas futuras gerações venham ser abençoadas. Quando eles olham para os seus pais e veem que os seus pais são homens, homem e mulher, que têm apreço pela palavra de Deus. Este é um dos exemplos. Apreço pela palavra de Deus. Quando eles olham para os seus pais e veem que eles têm apreço pela casa de Deus, que eu vou já citar, pelo santuário, a casa de Deus. Eu vi muito isso, principalmente em culto de criança. Há tempos atrás, 20 anos, pouquinho mais de 20 anos, quando tinha um culto de crianças, as igrejas lotadas, esses cultos, eu cansei de ver muitos pais vinham deixar os seus filhos, entregavam pastilhas e iam embora. Crentes, não eram descrentes, não permaneciam na igreja, até mesmo vinham para a igreja, mas passava mais tempo no pátio da igreja do que dentro da igreja, conversando, batendo papo, uma hora ou outra que entravam. Cansei de ver isso, e eu digo com muita firmeza para você, e com muita tristeza, que hoje ao olhar para os filhos desses cristãos, eles não estão mais servindo ao Senhor. Eu conheço alguns de perto, não estão mais. E por quê? Porque o legado que os seus pais transmitiram para eles, o exemplo que os seus pais conduziram à visão dos seus filhos, foi mal, foi péssima. Não influenciou, não conduziu o coração dos seus filhos a amar a Deus, a querer Deus também. Então Ezequias, ele entendeu isso. Ele olhava para o seu pai e via um pai que não amava a Deus. Ele não amava a Deus.
Está no texto. É só você ler o capítulo 28. Foi a primeira coisa que o seu pai fez. O rei Acais, ele fechou a casa de Deus. Ele não permitiu mais se cultuar a Deus, ter sacrifício. Ele não permitiu. A casa, o templo estava fechada. Não havia culto, celebração. E quem poderia restaurar isso? O rei. E Acais não fez. Mas vejam, que é o segundo exemplo, a qual eu trago essa noite para todos nós pais. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Esse é o primeiro exemplo, para deixarmos um excelente legado aos nossos filhos. Segundo, versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha aqui, abriu os portões da casa do Senhor, e os reparou. Esse legado, gente, ele é extraordinário. Este é o segundo pilar que nós podemos colocar sobre esse legado. Enquanto que o pai de Ezequias não conduziu seu coração a amar a casa de Deus, o templo, Ezequias fez diferente. Ezequias fez diferente. Ezequias, em outras palavras, ele dizia: eu vou levar os meus filhos a amarem a casa de Deus. É isso que ele está fazendo aqui. Ele começou a governar o povo de Deus, Jerusalém, e a primeira coisa que ele fez foi abrir a casa de Deus e reparar. Ele chama, versículo 4 e versículo 5, você vê isso. Ele chama os sacerdotes, chama os levitas, faz uma reunião com esses homens e diz para ele: escutem, versículo 5, levitas, santifiquem agora a si mesmo, e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Olha o que ele está dizendo. É como se o rei Ezequias chamasse essa turma do seu tempo e dissesse assim: vocês estão vendo que meu pai de crente só tinha nome. Vou usar o nosso contexto. Vocês estão vendo que o meu pai de crente só tinha nome, era só o nome. Os pais de vocês da mesma forma. A gente não via os nossos pais amando a casa de Deus. Eles desprezaram, aborreceram, viraram as costas. Está no texto, tudo que eu estou dizendo. Eles viraram as costas. Nós vamos fazer o mesmo? Nós vamos agir igual aos nossos pais? E aí o que é que vai acontecer com os nossos filhos mais tarde? Como é que vai ficar o nosso povo? Porque se Deus é a razão de todas as coisas em nossa vida, como é que nós vamos virar as costas para Deus? Em outras palavras, versículo 6 ele diz: porque os nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram. Que legado miserável, irmãos. Que legado horrível é esse. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Em outras palavras, esses pais se desviaram, se apostataram. Deixa eu fazer uma pergunta que até é dura para nós, mas é a palavra de Deus no nosso coração. Como é que nós estamos lidando com essa questão da herança, deste legado, do exemplo que nós estamos deixando para as nossas gerações? E deixa eu ser um pouquinho mais profundo, porque o Espírito Santo trata com as nossas vidas essa noite. Se os nossos filhos tiver o mesmo grau, o mesmo nível de amor que nós temos com relação a Deus e a sua casa, será que eles
serão homens e mulheres de Deus nessa geração corrompida? Amarão a Deus de verdade? Essa é uma resposta que só você poderá responder. Qual é o nível de amor que eu tenho? Qual é o nível de intensidade que eu estou gerando com o meu Deus? Será que isso é capaz de explodir na alma dos meus filhos, a ponto deles terem convicções da sua fé? Convicções, e principalmente na geração que nós estamos vivendo. Principalmente nessa geração que nós estamos vivendo. Já já os nossos filhos vão sair do ensino médio e vão para uma faculdade. Vão para universidades. Porque oramos e queremos que eles venham ser bem-sucedidos. Venham galgar profissões boas, elevadas. Tenham uma vida tranquila, sustentando suas famílias também. Mas a questão é, quando eles estiverem nessas faculdades, cheias de ideologias, nessas universidades com doutrinações do inferno, como estamos vendo hoje, será que eles terão firmeza, sustentação, convicção para sustentar a sua fé e não se desviar do Senhor? Que resposta eu posso dar hoje diante de Deus, mediante a isso? Essa geração, Ezequiel estava dizendo, os nossos pais não deixaram nada que prestava para nós. Por isso que nós estamos vivendo por todas essas coisas aí. Versículo 8 diz, por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Por isso que ele transformou em objeto de espanto, ele trouxe horror e vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais, 9, eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas mulheres foram cativas, levadas cativas. Agora olha o 10, para me fechar aqui. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e para queimarem incenso. Em outras palavras, é hora de nós fazermos um legado e uma herança para essa geração daqui para frente. Uma geração que Deus ia ser louvado. Um legado e uma herança que Deus ia ser glorificado. Para daqui a pouco nós estarmos aqui com 60, 70, 80 anos, sentados nesses bancos e vendo os nossos filhos, que hoje são pequenos, amanhã sendo líderes, pastores, mulheres de Deus, liderando o povo de Deus, com graça e com autoridade. Mas tudo é uma questão de preparo e de construção. Nós estamos levando sério a isso, pais? Homens, nós estamos levando sério a isso? Nós queremos muito que a esposa conduza os filhos à igreja. Nós, às vezes, cobramos que a esposa, ela leia as escrituras com os filhos. Nós exigimos tanto da esposa, coisas que deveria ser nossa, mais nossa do que dela. Veja quão grande é a honra que o Senhor Deus tem concedido a cada um de nós homens, em poder gerar filhos, em poder ter uma geração, em poder olhar e ver que haverá um homem que vai me substituir, que vai assumir a liderança da minha casa quando Deus me recolher, que tem
mulheres que na ausência e na partida, recolhida da minha esposa, elas continuarão a dar frutos, assim como sua mãe, ela concedeu frutos. Então veja que Ezequias, ele não conduziu-se igual ao seu pai, ele fez diferente. E deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, para mim entrar à conclusão. Tem muita gente que diz assim: ah, pastor, fulano é assim porque o pai dele foi assim. Fulana é assim porque a mãe foi assim. Irmão, você sabia que o mal, ele só vai na família até onde eu quero? Deixa eu lhe explicar melhor isso aqui. Se o meu avô, o meu pai, exemplo, foram homens ruins, carrasco, mão pesada, duros, não estou dizendo coerente, decente, ética, estou dizendo isso. Foram homens que o exemplo não é bom a ser seguido. Hoje, de forma consciente, olhando para as Escrituras, eu posso romper com esse ciclo. Eu posso romper. Se o meu pai, ele nunca foi um pai presente na vida dos filhos, abraçando, brincando, sendo aquele pai amoroso, eu posso ser na vida dos meus filhos. Por que que eu tenho que carregar os mesmos adjetivos que ele recebeu? E eu até carrego, se eu não for um cristão genuíno e verdadeiro, se eu for apenas um religioso. Porque eu compreendo que a partir da minha vida, eu posso decidir que Cristo, ele vai ser o construtor da nossa vida. Ele vai ser aquele que vai edificar a minha casa daqui por diante. De mim para trás não interessa mais. O que importa é daqui para frente. A história que está sendo construída, aquilo que está sendo traçado para as futuras gerações. Pastor, mas eu apanhei muito, eu fui espancado demais pelos meus pais, mas eu serei um pai amoroso, bondoso para os meus filhos, criando-os em sujeição, de acordo com a palavra de Deus me ensina. Amém? Então deixa eu concluir convosco, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Ezequias fez, sendo orientado por sua mãe, ele aproximou-se do Senhor. Esse é o segredo. 2, ele honra a Deus por meio da sua casa, templo, santuário, o exemplo do amor à casa de Deus, o exemplo do amor à casa de Deus. Eu gosto de citar exemplos meus. Meu pai sempre ia às vigílias, apesar do seu trabalho na época, trabalhando em empresas de ônibus, e nem sempre ele podia ir, mas quando ele estava de folga ele ia, e eu ia com ele, acompanhava ele nas vigílias, ia mais para dormir do que para participar, muito menino, mas o dia que ele dizia assim: não, você não vai hoje, porque uma noite para uma criança, suportar acordada ali, não é fácil, e não é tão bom, não é tão benéfico também. E quando ele dizia isso, irmão, era um desespero, era um chororô danado, mas a maioria das vezes eu ia com ele. No dia que ele não podia ir, que ele estava escalado para trabalhar, já tinha um irmão responsável para ir lá em casa me buscar.
e me deixar de manhãzinha cedo. Porque eu não queria mais faltar. O que é isso? É um legado que ele construiu e que me levou a amar a casa de Deus, a estar dentro da casa do Senhor. Queridos, esse é o melhor lugar que os nossos filhos precisam estar e podem estar, a casa de Deus. Esse é o melhor lugar. Por isso que, além do nosso exemplo, envia a casa de Deus e conduzi-los, nós precisamos ensinar também, através das palavras, a importância do santuário para eles, a importância deste momento para eles. Por isso que é tão fundamental, porque mais tarde, eles terão a maioridade, eles chegarão à maioridade e poderão também ter suas próprias convicções, escolhas e decisões, e dizer, tudo que me interessa e me importa é a casa de Deus. Por fim, a palavra do Senhor diz, queridos, que o rei Ezequias, ele ajuntou todo o povo depois que prepararam tudo, o templo ficou apto de novo, porque tinha muita coisa dentro do templo que não servia, que não prestava, haviam queimado, haviam sacrificado animais a outros deuses, então estava uma sujeira, em outras palavras. Depois que tudo foi organizado, as coisas foram colocadas em ordem, aí foi feita a convocação para a celebração ao Senhor. Mas como nem tudo é flores, e eu vou terminar aqui, como nem tudo é flores, a Bíblia diz que o rei Ezequias, apesar de ter sido esse rei tão maravilhoso, ele teve falhas na sua vida, como qualquer um está sujeito. Então escute o que eu vou lhe dizer, para você acalmar o seu coração. Pai e mãe, tira a ideia da sua cabeça de que você precisa ser um pai e uma mãe impecável, sem defeito, porque para a sua tristeza, eu digo, você não vai conseguir ser esse tipo de pai, esse tipo de mãe, porque você vai falhar, vai ter momento que você vai estar certo, mas vai ter momento que você vai estar errado, vai ter escolhas que você vai fazer, que não vai ser boa, para a sua casa, para os seus filhos, porque você é cheio de limitação, você é ser humano, então pare de se cobrar, perfeição, isso só vai sobrecarregar o teu ser, teu sentimento, teu coração, a tua alma. Não, mas eu tenho que ser esse pai para o meu filho, eu tenho que ser essa mãe. Calma aí, filho. Você precisa da graça de Deus. Se Deus não te conceder graça, as forças humanas não será suficiente. Então pare de se cobrar demais. Pare de se cobrar demais. Eu tenho um vídeo lá no nosso canal que eu falo sobre isso, a respeito de mulheres, mães que se cobram demais. O menino tem que estar perfeitinho, arrumadinho, cheirosinho, não pode ter nenhum errozinho ali. Ela se cobra demais, tem que estar sempre banhadinho, sempre. Não, irmã, faça isso não. É por isso que muitos pais não têm tempo para cuidar de si mesmo, porque querem tanta perfeição para as suas gerações, que esquecem de si mesmos. Cuidado com isso.
O rei Ezequias, ele teve falhas. E essas falhas de Ezequias nos anunciam isso e nos denuncia isso. Nós somos limitados. Dê o seu melhor, faça o seu melhor, empenhe-se para construir as futuras gerações que vêm aí. Mas nunca se esqueça de você também. Você precisa cuidar de você. Você precisa ter tempo para você também. Você precisa olhar para você também. Porque senão daqui a pouco você vai entrar em declínio. E aí quem vai cuidar desse povo aí? Então cuidado com